Convido a todos, aqui na nossa catedral e também em casa, a guardarmos um instante de silêncio para perguntarmos ao Senhor o que Ele quer de nós nesta quaresma. Pedir a Ele que nos mostre a nossa vida, aquilo que estamos vivendo e fazendo, que Ele nos ajude a entender os seus projetos, a cumprir a sua vontade. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que rezam nesta quarta-feira de cinza conosco, nesta manhã na Catedral de São João Batista, ou também através do YouTube, nós iniciamos hoje, uma vez mais, um tempo especial, uma oportunidade que o Senhor nos concede, uma oportunidade de pensarmos a nossa vida à luz de Sua Palavra, de compreendermos os nossos enganos, os nossos desvios e buscarmos na força do Espírito Santo a capacidade de uma mudança verdadeira. Uma conversão sincera do coração, reconciliando o nosso coração com Deus, para podermos usufruir das graças e bênçãos da salvação que Ele nos quer oferecer, cada momento da nossa vida. A Deus não dá prazer a morte de ninguém, nem mesmo daquela pessoa que poderia ser considerada a pior no mundo, nem mesmo daquela pessoa que ignora, que odeia a Deus. A Deus não dá prazer a morte de ninguém, porque o nosso Deus é um Deus que cria, não um Deus que destrói. É um Deus que congrega e une, não um Deus que separa e divide. É um Deus que cura e que sara as feridas, e não um Deus que aumenta a dor e o sofrimento dos outros. Por isso nós somos chamados neste tempo da quaresma, através da palavra de Deus, a amadurecermos a nossa compreensão sobre o Deus anunciado por Jesus Cristo. Porque existem falsas imagens de Deus anunciadas por aí afora. A nós interessa o anúncio realizado por nosso divino Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir a proposta dEle, para podermos de fato viver dEle e viver com Ele, e um dia alcançarmos a vida eterna. O tempo da quaresma, ele começa com esta celebração e ele termina na tarde de quinta-feira santa. Então é um tempo que vai da quarta-feira de cinzas até a tarde da quinta-feira santa. E ele termina no momento que começa a missa da ceia do Senhor.
A missa da ceia do Senhor já começa um novo tempo, que é o tríduo pascual. Então Deus nos dá este período, esta quarentena, para que nós possamos viver uma preparação que nos leve a sair desse deserto espiritual, pessoas melhores do que entramos. E nós podemos melhorar? Podemos e devemos. Cora Coralina, poetisa de Goiás, tem nos seus poemas uma frase que diz: todos os dias eu me esforço em tentar ser uma pessoa melhor, porque bondade também se aprende. Nós podemos aprender a dialogar, nós podemos aprender a perdoar, nós podemos aprender a tolerar, a suportar as dificuldades dos outros. Quando o nosso aprendizado tem em busca construirmos em nós alguém que seja a imagem de Cristo, que a todos buscou salvar e resgatar, a ninguém obrigou a segui-lo e a ninguém condenou por não segui-lo, respeitou a liberdade de cada um. Mas aqueles que a ele aderiram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Então a quaresma é um tempo de nós podermos aprofundar um processo de conversão que começou no batismo e terminará no último dia, quando após passarmos pela morte, nos apresentaremos diante da misericórdia do Pai. Os caminhos de conversão exigem de nós uma consciência de quem somos, não uma ilusão sobre nós. E nós descobrimos quem somos, não a partir do que as pessoas dizem de nós, mas a partir daquilo que as pessoas experimentam da nossa presença. Nós somos aquilo que pensamos, que falamos e, sobretudo, aquilo que fazemos aos outros. Por isso, o conhecimento sobre si é condição fundamental para poder provocar as mudanças necessárias. Quem não se conhece quer mudar o mundo inteiro. Vive naquela ilusão, igual um dia que estava tendo lá, no 7 de setembro, o desfile, 1000 crianças desfilando, 999 crianças batiam com a perna direita no chão e uma batia com a perna esquerda na hora. Aí uma mãe virou e falou assim: é só o meu filho que sabe marchar, só o meu filho. Tem gente que tem essa ilusão sobre si: só eu sou bom, só eu sou católico de verdade, só eu conheço a palavra. Como dizia São Geraldo, é bom a gente duvidar da gente mesmo às vezes, para que Deus nos revele a verdade sobre nós. E é por isso que os exercícios da quaresma vêm ao nosso encontro. A oração, não a oração para aparecer ou para impressionar os outros. A gente tem que impressionar é Deus. O que os outros falam de nós não nos levam para o céu, mas o que Deus sabe de nós. A oração é a forma de entrarmos na presença de Deus com aquilo que somos e temos, e permitir que Deus nos fale o que ainda precisamos ser, nos tornar e termos, para vivermos a sua amizade. O jejum é a prática do abandono daquelas realidades que nos ocupam tanto que não nos sobra tempo, nem para o Senhor e nem para o próximo.
Por isso, o ato do jejum é um ato de esquecer da sua necessidade, para pensar na necessidade dos outros, para pensar não no que eu quero, não no que eu como, não no que eu trago para dentro de mim, mas naquilo que eu dou, naquilo que eu tiro de dentro de mim para alimentar os outros, para oferecer aos outros. E a prática da caridade que é fundamental, que é justamente entender que, sendo Deus, como diz São João, amor, nós conhecemos a Deus amando e não odiando. Deus não quer ninguém odiando os outros em nome dEle. Deus não quer ninguém perseguindo os outros em nome dEle. Deus não quer ninguém destruindo os outros em nome dEle. O Senhor, Ele nos chama a esses exercícios na Quaresma, não para nós ficarmos satisfeitos conosco mesmo, porque eu fiz jejum disso, fiz jejum daquilo, porque eu fiz isso, não, mas para que nós possamos fazer de fato este mergulho em nós mesmos e encontrarmos em nós aquilo que Deus guardou para nós, o seu ensinamento para a nossa vida, o seu desejo para os nossos caminhos também. As leituras de hoje falam disso. A primeira leitura, o profeta fala de uma comoção, do povo pensar em tudo que faz de errado, em tudo aquilo que falha, em tudo aquilo que nega a Deus e se sentir mal com aquilo. Não é pensar nos seus pecados e sentir medo do inferno ou medo de Deus, não. Mas é pensar nos seus pecados, nas suas fraquezas e sentir vergonha. Porque a gente não precisa fazer isso, a gente não precisa ser desse jeito. Nós fomos feitos para sermos diferentes. Por isso, o resultado daquela comoção, o resultado daquele choro, daquele arrependimento, não é uma depressão, é uma transformação da sua vida, porque Deus perdoa. Deus perdoa e liberta aqueles que desejam o seu perdão e confiam na sua misericórdia. E nós somos libertados para aprendermos também a libertar os outros. Aquilo que Deus faz conosco, nós deveríamos nos esforçar de fazer também para com os outros. Deus nos perdoa tanto. Deus nos conforta. E nós às vezes não conseguimos perdoar ninguém. Nós às vezes nos sentimos bem com o sofrimento dos outros, porque eles pensam diferente de nós, ou porque creem diferente de nós. São Paulo diz: nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é alguém de um país que fica no outro país para promover o quê? A guerra? A paz. O embaixador é aquele que faz a ponte entre dois lugares diferentes para que eles aprendam a conviver também. Nós somos embaixadores de Cristo. Por isso, o diálogo é tão importante para nós cristãos, mesmo com quem não queira dialogar conosco. Nós partimos do pressuposto que o outro faz comigo é problema dele com Deus. O meu problema é o que eu faço ao outro, o que eu ofereço ao outro. Diz que tem uma história do sujeito recebendo a visita de um amigo, foi numa banca de jornal, e aí estava comprando o jornal, cumprimentou o jornaleiro respondeu com uma malcriação, muito grosseiro.
Aí ele não falou nada, o amigo observando aquilo. Aí ele pegou o jornal, foi pagar, o jornaleiro jogou o troco de qualquer jeito. Não vou repetir o que foi dito. E no final, quando ele se despediu com um bom dia, o jornaleiro ainda falou um palavrão com ele. E ele saindo com o amigo do rapaz, o que é aquilo? Que grosseria. Ele falou assim, pois é, e toda manhã é assim. Toda domingo eu venho comprar o jornal, é desse jeito, esse pobre homem. Falou assim, você sempre trata ele com essa delicadeza, e você sempre trato, o jeito dele me tratar, não deve determinar o jeito que eu vou tratá-lo. Cada um põe na mão o que tem no coração. Mas você continua vindo aqui comprando, venho, porque ele precisa. Ele vive disto. Que liberdade, meu irmão e minha irmã interior esta, de não nos deixarmos contaminar pelo mau humor, pela violência, pela intolerância, pela agressividade dos outros, mas termos em nós uma liberdade de agirmos como devemos agir, que é aquilo que Cristo nos pede. Por isso o embaixador, ele procura esta paz. Por isso para nós o diálogo é importante. Esse ano estamos vivendo a campanha da fraternidade ecumênica, porque um gesto concreto da conversão é a mudança de atitude. Que adianta eu passar uma quaresma inteira fazendo retiro, uma quaresma inteira fazendo jejum, uma quaresma inteira fazendo um monte de orações, e eu continuo a mesma pessoa agressiva, intolerante, preconceituosa, fofoqueira, destruidora da vida dos outros. Mais uma quaresma perdida. Quizá Deus nos deu outra oportunidade. Então, o que Deus espera de nós é mudança. Mudança e conversão para o amor. Então, nesta campanha da fraternidade, qual é a proposta? É as igrejas que creem em Cristo, embora tenham pontos doutrinários diferentes, possam dialogar. Não é uma igreja absolver a outra, não é a gente converter os outros, nem ser convertido pelos outros, é a gente dar testemunho que o juízo nós deixamos para Deus. A nós cabe fazer o que está ao nosso alcance, promover a paz, não odiar ninguém, não perseguir ninguém, não desejar a morte e a destruição de ninguém. Por isso o tema desse ano, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E eu fico pensando, quando as pessoas falam contra a campanha ecumênica, como é que faz com aquelas famílias que não tem só católico? Eles querem que as famílias briguem entre eles? Famílias que a mãe é católica, o filho é evangélico, protestante. Famílias que a nora é de outra igreja e assim por diante. Então nós vamos entendendo que o caminho do diálogo não é uma escolha só, é a única escolha que nós temos. Deus nos chama. E o lema esse ano da carta aos Efésios, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Eu fico pensando que Deus tem caminhos diversos para agir e salvar. Nós não somos donos de Deus. Cristo não é nosso funcionário que gosta de quem a gente fala para ele gostar. O servo não é maior do que o seu Senhor. Nós somos servidores do Evangelho. E o Evangelho nos chama a essa prática, do amor, a esta prática da construção da paz. E se nós entendemos a paz, nós queremos que não haja violência. Não haja violência contra as mulheres nas casas.
não haja violência contra as crianças, não haja violências por causa de raças ou da cor da pele diferente, não haja violências por causa de pensamentos diferentes, não haja diferenças por causa de opções, que às vezes pessoas fazem opções que nós não concordamos moralmente, mas a gente não tem que ser violento com os outros por conta disso. Há um só legislador e um só juiz. A ele nós deixamos o juízo e nós procuramos viver a nossa vida conforme o Evangelho, anunciando a verdade, mas não ameaçando nem torturando ninguém para aceitá-la. Porque no momento em que nós forçamos alguém a aceitar a verdade já perdeu o valor. Que Deus nos ajude, meu irmão e minha irmã, a vivermos esta quaresma. Quantas famílias divididas, quantas famílias destruídas pela violência. Pai que mata a mãe e se mata. Pessoas que às vezes são incompreendidas e caem em depressão profunda. Quantas e quantas situações. Isso não pode agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Que Deus nos ajude a vivermos este tempo da quaresma. E um bom jejum para nós talvez seja não consumirmos fake news, não consumirmos discursos de ódio e de violência. Se ouviu uma coisa, começou a falar mal de alguém, já corta. Já corta. Quem sabe a nossa purificação passe por ouvirmos menos e rezarmos mais sobre as pessoas. Que Deus nos ajude a vivermos essa quaresma, atentos à palavra de Deus, para podermos sair deste deserto, eu torno a dizer, pessoas melhores do que nós entramos, mais convertidos a nosso Senhor Jesus Cristo, mais capazes também do diálogo e de promovermos a paz. Promovermos a paz. Começando dos nossos lares, que às vezes são verdadeiros lugares de guerra, passando pela nossa igreja, a nossa comunidade, envolvendo outras comunidades que queiram dialogar também. Vamos conversar. Diálogo não é para a gente convencer ninguém de nada, é para a gente se conhecer, para a gente partilhar o que tem. Tem um ditado que fala, se duas pessoas se encontram, cada uma com um pão, e elas trocam o seu pão, cada um vai embora com um pão. Se duas pessoas se encontram, cada uma com uma boa ideia, e elas trocam a ideia, cada uma vai embora com duas boas ideias. Que Deus nos ajude a vivermos esse tempo da campanha, buscando de fato esse diálogo com Deus na oração e o diálogo também com as pessoas.